Atualmente, se a gente for pegar essa pernada aqui, ó, como um todo, olha só onde a gente está parado. Exactamente. Eita. Estamos parados exatamente. Fala pra mim, família. Joga no chat, pra quem não conhece a gente ainda. Joga pra gente aonde tá. Claramente, né? Teve todo esse bagulho, toda essa zona pra procurar a consolidação. Aonde veio essa consolidação, meus caros? Exatamente no 061. Geralmente, quando a gente vê a continuação com fundos ascendentes, geralmente essa continuação vem no 061, tá? Notem o porquê dessa zona ser incrivelmente pertinente pra gente, tá? O famoso, o lindo, maravilhoso coração da Fibonacci, o ponto principal da Fibonacci, né, o Golden Pocket, é o 0,618. Beleza? Mais uma vez, estamos aqui e até que a gente... E galera, a gente pode corrigir até os 19,300 aqui, tá? Porque para essas quedas mais graúdas, até o 0,7 segura pra gente como fundo ascendente, né? Pra gente já ver que a gente devolve 78% do movimento, mas ainda assim, lembrando que devolver 61%, 62% tá perfeito por uma correção de 2/3, que seria 66%, certo? Então a gente já tem aqui certinho, bem bonitinho, a correção que a gente gostaria de ver, estacionado onde a gente gostaria de estar, já bem próximo das bandas e olhando para a média de 20. Agora o raciocínio acontece o mesmo, só que ao contrário. Lembra que eu li para vocês o diário? O de 4 horas é a mesma coisa. Para o mercado se decidir, ele deve voltar até os 20 e tanto aqui, para desafiar essa zona. Se romper, já vamos procurar a próxima banda. Se não romper, provavelmente já voltamos a procurar. E provavelmente, olhando localmente, até para a gente sair daqui para uma nova máxima, tá com cara de que a gente vai ter que construir, nem que seja... Oh, perdão, muito rabiscado, né? Nem que seja mais uma outra cunhazinha bem bonitinha aqui, para o preço poder caminhar e depois fazer o seu novo fundo ascendente, tá? Do jeito que as coisas estão, as pessoas ainda estão com muito medo, né? O grande movimento de todos os mercados aconteceu ontem. Eu diria que até sexta-feira e até o final de semana as coisas devem dar uma equalizadinha, tá? Mas nós estamos parados estamos parados justamente aonde deveríamos para continuar localmente essa zona. Lembrando, e agora, no gráfico de 4 horas, a gente está com quanto tempo de live? Caraca, eu estou flutuando na cabeça de vocês até agora aqui, né? Jesus amado. Tá. Deixa eu ver só quanto tempo a gente está de live. Beleza, mais 10 minutinhos, acho que eu consigo tirar daqui. Que coisa linda ver todos esses corações de Fibonacci, vocês são maravilhosos, né? Bom, perfeito. 4 horas, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. No 4 horas, galera, a gente não enxerga uma divergência, tá? No 4 horas a gente não tem divergência, no 4 horas nós ainda não voltamos para o estocástico e no 4 horas nós estamos ainda no período de volatilidade. Vocês estão vendo que geralmente a gente pega aqui, ó, de 4 a 5 a 6 barras de volatilidade máxima para esses movimentos. Ok? Ou seja, do jeito que a coisa tá com uma carinha de que a gente vai procurar uma contração nessa volatilidade. Tá vendo? A gente pode ainda continuar mais um pouquinho nessa volatilidade, procurar esse fundo, eu diria, para o máximo que a gente faz por agora, mas tá com uma carinha de que a gente vai contrair essa volatilidade aqui, ó, mais uma vez. Perfeito? Contrair. Em algum momento, quando a gente retornar para essa expansão, marca mínima, marca máxima, e vai que vai, do jeito que eu expliquei para vocês, porque volatilidade não lê de direção, mas muito provavelmente a gente vai observar essa contração aqui entrando, tá? E é um contramovimento em direção à linha média das bandas de Bollinger. Chegou aqui, provavelmente a gente já pode estar preparado para fazer a próxima pernada de baixa, seja retestando esse fundo um pouco mais a fundo, exatamente onde está os 19.900, 19 tanto que a gente viu no próprio livro de ordem lá, né? Para depois tentar mais uma vez. Mas do jeito que tá parecendo que a gente vai fazer um contramovimentinho anticlimático em direção a essa média aqui, contraindo a volatilidade no gráfico de 4 horas, já resetando o estocástico mais uma vez, vindo pelo menos até a linha média para depois continuar essa queda, e é assim que segue o raciocínio, tá? Algo que me diz também, tá? Uma leitura que me diz que talvez a gente nem encontre de primeira essa linha média no gráfico de 4 horas primeiro, nós não enxergamos essa divergência no gráfico de 4 horas.
tá? Isso é bem importante também. A gente tem aqui, ó, olhando as nossas médias móveis, todas as médias móveis agora se apresentam para a gente como resistência. Médias de 9, inclusive mostrando aqui legal que a correção já pode vir agora, mas a gente tem mais uma vez até um espacinho para um contramovimento para depois continuar a cair. Lembrando que se a gente fosse pegar um 0,3 aqui, né, que seria o mais baixo, ó, estaria exatamente para uma queda mais forte, estaria exatamente para a nossa retração mais tranquila ou mais rasa, né? Tirando o 0,2, que é exatamente onde a gente está parado agora, e geralmente para correções extremamente fortes ele já vem agora, mas o 0,3 está com cara de que vai ser aquele pega malandro para depois continuar essa queda, tá? Lembrando, mais uma vez, eu acho que a gente está consolidando aqui e eu ainda espero que a gente faça um fundo ascendente em relação a esse. A condicional para eu invalidar esse novo toque aqui em cima, ao meu ver, pelo menos imediatamente, seria o rompimento desse fundo aqui. Se a gente voltar e romper esse fundo aqui, aí, honestamente, galera, provavelmente a gente vai voltar para testar isso aqui como resistência para já começar a cair mais uma vez, tá? Mas, né, lembrando, toda análise é uma tese de investimento, de certa forma, e ela tem a sua invalidação. Então, essa é a invalidação que eu trago para essa leitura em específico, tá? Beleza, gráfico de 4 horas está entregando legal para a gente, mas eu prefiro enxergar dessa forma, tá? Nós temos um fundo duplo se formando na beira da banda de volatilidade. Tudo está lendo para a gente um possível contramovimento, tá? Lembrando, a gente pode ainda dar mais fundo aqui no 4 horas para de fato sair do canal, para todas as correções a gente saiu, mas, né, para a gente também fechar essa leitura aqui, ó, olha só como é que a gente segue segurando perfeitamente uma linha de tendência aqui, ó, no nosso RSI de 4 horas, tá? Então a gente se sustentar aqui faria total sentido ainda assim, até para um contramovimento em direção à linha média, para só depois vazarmos, tá? No gráfico de 4 horas está bem bonitinho, estão bem bonitinhas as leituras, diga-se de passagem. Beleza. O que mais eu queria ver no gráfico de 4 horas? Lembra, Rodrigo? Tá, não, perfeito. 4 horas é isso. Antes de eu cair para tempos gráficos menores, eu quero só mostrar para vocês um negocinho aqui, ó. Essa foi a análise que eu trouxe para vocês. A gente fechou a live, lembra? A gente fechou a live passada e caso você não tenha vindo, por favor, veja. Porque essa foi a análise que eu trouxe para vocês. Nós estávamos aqui, eu falei para vocês, tinha até um triângulo aqui em cima. Eu falei, provavelmente a gente vai fazer um último movimento, que é o mais difícil de pegar para pessoas mais experientes, porque você tem que ter uma condicional bem curtinha ali para não perder dinheiro, depois você volta, e o mais aconselhado, isso foi no clube de membros, no gráfico de 15 minutos, pode voltar lá, está escrito no texto. Aconselho, quem não é mais experiente, pegar só o movimento de baixa, e o alvo estava exatamente nessa linha média. Isso era o curtíssimo prazo, gráfico de 5 minutos, 15 minutos, tá? Então, mais uma vez, lembrando, a leitura geral do gráfico de 4 horas, 1 hora que eu trouxe na live passada, foi dessa cunha invertida ascendente, um padrão bearish, e que muito provavelmente buscaria o seu rompimento para cima, com uma inflação muito baixa, e o seu rompimento para baixo, triste de dizer, com uma inflação mais alta ou congelada. Então a gente viu o movimento mais provável entrando, por sinal, paramos exatamente aonde lá Fibonacci avisa, lembrando que eu achei que fosse ser uma correção um pouco mais tranquila em direção ao 0,3, justamente pela banda de Bollinger, foi onde nós paramos brevemente, mas uma vela desse tamanho, né, é óbvio, galera, que isso daqui é, aspas, manipulado, é óbvio, e quando eu digo manipulado, eu digo que essa vela foge do comportamento orgânico do mercado entre bots e operadores que estão nessa 24/7. Isso aqui é claramente uma vela que está escrito FOMC, está escrito inflação americana, pelo amor de Deus. A gente, de certa forma, se prepara para isso, mas além de divergências, que traz a probabilidade para baixo mais forte ainda, a gente teve, obviamente, um evento que claramente move os mercados. É por isso que eu perco 1h20 com vocês antes da live começar nos gráficos, entendeu? Isso aqui estava ultra confluente, tanto com divergência, tanto com leitura gráfica, tanto com exaustão do movimento de alta, tanto com movimentos fundamentais que estão acontecendo por fora do gráfico. Beleza? Bizarro. Mas tudo bem, seguimos dessa forma. E antes de eu cair para o gráfico de um minuto, que eu vou fechar aqui, para o gráfico de 1 hora, eu vou cair para o gráfico de 3 horas e vou mostrar para vocês que nós já temos uma divergência se formando no gráfico de 3 horas para baixo. E o que isso me diz? Que no gráfico de 4 horas nós não temos força suficiente para ir muito mais alto. No gráfico de 3 horas e 2 horas, essa divergência já começa a se apresentar aqui, ó, tá vendo? Nós temos divergência 1,
divergência 2 aqui, perfeito? Nós já temos essas duas divergências. Lembrando, galera, que quando eu leio a divergência no RSI e no estocástico, elas quase que leem uma coisa só, tá? São dois osciladores, eu trago os dois justamente porque o RSI caminha um pouco mais devagar do que o estocástico em tempos gráficos maiores. Aqui eles caminham bem parecidos, ainda assim o estocástico caminha mais rápido. Vocês estão vendo que o estocástico varou o canal e o RSI não? Eu só trago os dois porque eles leem coisas parecidas, mas não idênticas. E quando você sabe a nuance entre os dois, não tem muito problema. Mas para a leitura de divergência como um todo, ler ela no estocástico e no RSI é quase como se fossem duas metades de uma coisa só. Quando a gente encontra as divergências nos dois, já é uma divergência somada. Eu conto como uma divergência, eu conto como duas, mas são duas metades de uma coisa só. Quando eu somo essas duas divergências à divergência do OBV, aí sim são 2 de 2, tá? São 3 leituras, mas que leem duas divergências para mim, e é assim que eu coloco na balança, tá? Mas a gente vê aqui, ó, no gráfico de 3 horas, essa divergência já se apresentando. No gráfico de 2 horas, essa divergência também se apresentando, tá vendo, ó? Bem mais ainda, diga-se de passagem. Por sinal, no gráfico de 2 horas, a gente já está bem próximo de uma correção, tá vendo? Ó? Olha as bandas aqui, ó. Olha a média de 20, pegando no máximo um rompimento muito ruinzinho, ou se nem isso, tá? Talvez a gente já esteja preparando para fazer a próxima pernada, mas talvez uma breve interação mais alta aqui não me surpreenderia. Lembrando que agora, ó, quando a gente começa a entrar mais no gráfico, olha só como é que as áreas que a gente demarcou já começam a ficar bem mais claras. A parede de venda e a parede de compra. Dá para ver que a parede de venda provavelmente vai diluir essa parede de compra para a gente vir testar mais fundo, tá? E mais uma vez, para quem é muito mais experiente, consegue pegar esse contramovimento de alta, que é o mais difícil. Para quem é menos experiente, provavelmente pegar a próxima resistência para continuar essa queda é o mais inteligente, sendo bem sincero, o mais seguro disparado, tá? Beleza, gráfico de 1 hora, para a gente já fechar a live aqui, uma divergência magnânima gigantesca ainda, tá? Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá?